O filho do empresário tinha 8 anos e nunca havia visto um pôr do sol. Até o dia em que uma estranha professora descobriu que ele enxergava coisas que ninguém mais conseguia ver. Ele arranhou você? Eduardo Castanho olhou incrédulo para os arranhões no braço da professora, que havia durado exatos 5 dias, trabalhando com seu filho. Senhor Castanho, a mulher disse enquanto recolhia suas coisas com as mãos tremendo. Eu trabalho com crianças especiais há 15 anos, mas nunca vi um menino tão revoltado. Gabriel não quer ajuda de ninguém. Grita quando tento ajudá-lo com atividades básicas. Joga coisas quando sugiro brincadeiras e hoje me arranhou quando tentei guiá-lo pelo corredor. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, sentindo o peso familiar da exaustão. A 15ª professora em 8 meses. Todas chegavam cheias de paciência e saíam traumatizadas por uma criança de 8 anos que havia aprendido a transformar sua dor em raiva. Patrícia, ele não é mau. Eu sei que não é mau, senhor, mas também não sou psicóloga nem especialista em crianças cegas problemáticas. Gabriel precisa de alguém que entenda melhor a situação dele. A palavra situação sempre cortava como uma lâmina, como se o filho fosse um problema a ser resolvido. A agência está considerando colocar vocês na lista de clientes de alto risco. Ela hesitou. As professoras estão com medo de aceitar trabalhar aqui. Eduardo olhou ao redor do hall luxuoso da mansão. Todo aquele luxo não conseguia esconder uma realidade brutal. Seu filho estava se tornando impossível de cuidar. Do andar de cima veio o som familiar. Gabriel gritando. Eu não quero. A voz de 8 anos ecoou pela casa. Vai embora. Todo mundo vai embora mesmo. Eduardo subiu as escadas com passos pesados. Do lado de fora da porta do quarto, podia ouvir os objetos batendo na parede, intercalados com soluços de raiva. Gabriel, abre a porta para o papai. Não, você vai trazer outra moça que vai fingir que gosta de mim e depois vai embora. A frase partiu o coração de Eduardo ao meio. Seu filho, aos 8 anos, já havia aprendido que as pessoas fingiam gostar dele. A Patrícia não foi embora porque não gosta de você. Foi sim, igual todas as outras. Elas ficam com cara de nojo quando precisam me ajudar. Acham que eu não vejo, mas eu vejo. Eduardo encostou a testa na porta, sentindo lágrimas queimarem os olhos. Gabriel não estava apenas enfrentando a cegueira, estava emocionalmente destruído por uma sucessão de cuidadoras que não conseguiam esconder o desconforto. Carmen, a governanta, se aproximou. Senhor Eduardo, as agências estão dizendo que Gabriel precisa de um profissional especializado. Gabriel não está revoltado por causa da cegueira, senhor. Está revoltado porque sente que ninguém o aceita como ele é. Tem uma moça na porta, Carmen disse hesitante. Disse que tem experiência com crianças que têm necessidades especiais, mas parece diferente das outras. Tem algo nela que não parece ter medo. Do quarto veio um silêncio súbito. Gabriel estava ouvindo a conversa como sempre fazia. Manda ela entrar, ele disse. Mas não prometo nada. Helena Moreira entrou na sala como se conhecesse o lugar há anos. Não parecia intimidada pela decoração luxuosa, nem pelos restos de brinquedos quebrados espalhados pelo chão. Boa tarde, Sr. Castanho. Sou Helena Moreira. Senhora Helena, vou ser direto. Meu filho não é uma criança fácil. Tem 8 anos, é cego desde os 3 e está passando por uma fase difícil. A última professora saiu hoje com marca de unhas no braço. Ele arranhou porque estava com raiva ou porque estava assustado. A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Todas as outras professoras haviam focado no arranhão, não no motivo. Crianças não agridem por maldade. Agridem quando se sentem ameaçadas, incompreendidas ou frustradas. Gabriel arranhou porque queria machucar ou porque não sabia como expressar o que estava sentindo? Eduardo ficou em silêncio, processando a pergunta. Eu nunca pensei dessa forma. Posso conhecê-lo? Subiram para o 2º andar. Eduardo bateu na porta do quarto. Gabriel, tem uma pessoa aqui que gostaria de te conhecer. Não quero, veio a resposta imediata. Manda ela ir embora. Helena se aproximou da porta. Oi, Gabriel. Meu nome é Helena. Não precisa abrir a porta se não quiser. Posso conversar com você assim mesmo. Silêncio. Sabe, eu também fico brava quando as pessoas vão embora.
É horrível quando sentimos que ninguém quer ficar. Eduardo ouviu um ruído baixinho do outro lado da porta. Gabriel se aproximando. Você também vai embora? A voz perguntou, mais madura que os 8 anos. Não sei. Isso depende de você querer que eu fique. As outras diziam que não iam embora, mas todas foram. E por que você acha que elas foram embora? Uma pausa longa. Porque eu sou difícil. Eduardo sentiu o coração despedaçar. Seu filho de 8 anos achava que era culpado por ser difícil. Eu não acho que você seja difícil. Helena disse suavemente. Acho que você seja corajoso. Corajoso? Muito corajoso. Imagina como deve ser difícil todo dia ter pessoas novas tentando cuidar de você, entender o que você precisa, o que você gosta, como você se sente. Eduardo ouviu o clique da fechadura. A porta se abriu uma fresta e um olho azul espiou para fora. Você entende? Gabriel perguntou. Entendo. E se você deixar, eu gostaria de aprender mais sobre você. A porta se abriu um pouco mais, revelando um menino loiro de 8 anos, com os olhos vermelhos de tanto chorar e uma expressão de curiosidade cautelosa. Você não vai tentar me fazer coisas que eu não consigo? Não, Helena respondeu sem hesitar. Vou tentar te conhecer, descobrir do que você gosta, o que te deixa feliz. Como posso ser uma boa amiga? Amiga? Gabriel repetiu a palavra como se fosse algo raro e precioso. Se você quiser, eu gostaria muito de ser sua amiga. Pela primeira vez em meses, Eduardo viu um sorriso pequeno, mas genuíno no rosto do filho. Quer entrar no meu quarto? Eduardo ficou observando da porta enquanto Helena entrava no quarto de Gabriel e se sentava no chão, ficando na altura do menino. Não fez perguntas sobre a condição dele, não ofereceu pena ou piedade. Simplesmente disse: Que quarto legal, posso ver seus desenhos? E pela primeira vez em 8 meses, Gabriel começou a falar animadamente, mostrando seus trabalhos, contando sobre suas histórias favoritas, rindo de verdade. 1 hora depois, Helena desceu, deixando Gabriel desenhando tranquilamente no quarto. Ele é incrível, Helena disse. Inteligente, sensível, cheio de personalidade, e revoltado e difícil, Senhor Castanho. Helena o interrompeu suavemente. Gabriel não é revoltado, ele está machucado. Existe uma diferença enorme. Eduardo olhou para ela, sentindo que finalmente alguém havia entendido algo que ele mesmo não conseguira ver. O que você faria diferente das outras? Eu o trataria como ele merece ser tratado. Como um menino normal que precisa de alguns cuidados especiais. Primeiro conquistaria a confiança dele. Primeiro mostraria que estou aqui porque quero estar, não porque é meu trabalho. Eduardo estudou o rosto de Helena, procurando sinais de falsidade. Encontrou apenas sinceridade. Quando você pode começar? Agora, se for necessário. Não prometa que vai ficar se não tem certeza. Gabriel já sofreu demais com pessoas que vão embora. Helena o olhou nos olhos com uma firmeza que o surpreendeu. Senhor Castanho, eu não vou embora, não até Gabriel não precisar mais de mim. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Gabriel jantou na mesa da cozinha, em vez de no quarto. Falou sem parar sobre a moça legal que havia prometido voltar no dia seguinte. Papai, ele disse enquanto Eduardo o colocava na cama. A Helena é diferente. Diferente como, filho? Ela olhou para mim como se eu fosse normal, como se não tivesse nada de errado comigo. As palavras do filho ecoaram na mente de Eduardo. Há quanto tempo ele mesmo não olhava para Gabriel como se ele fosse normal? Pela primeira vez em meses, Eduardo dormiu sem o peso esmagador da culpa no peito. Eduardo acordou às 5 da manhã com o som do silêncio. Pela primeira vez em 8 meses, não havia gritos vindos do quarto de Gabriel. Desceu para a cozinha e encontrou Helena preparando panquecas em formato de estrela, cantarolando baixinho. Bom dia, ele disse ainda desconfiado. Você sempre chega tão cedo? Bom dia, senhor Eduardo. Cheguei cedo porque quero que Gabriel acorde com algo bom pela primeira vez em muito tempo. Como ele dormiu? A noite toda sem um grito sequer. O que você fez ontem depois que eu saí do quarto? Conversei com ele, realmente conversei. Não falei para ele, falei com ele. Qual a diferença?
Helena parou de mexer a massa das panquecas. A diferença é que quando falamos para uma criança, estamos dando ordens. Quando falamos com ela, estamos ouvindo o que ela tem a dizer. E o que Gabriel tinha a dizer? Muita coisa. Ele me contou que sente que decepciona todo mundo, que tem medo de fazer as pessoas passarem raiva, que às vezes finge estar dormindo quando ouve você chorando no escritório. A última frase atingiu Eduardo como um tiro. Ele ouve? As crianças sempre ouvem mais do que imaginamos. E Gabriel é um menino muito sensível. Ele carrega não apenas a própria dor, mas a sua também. Nesse momento, ouviram passos lentos descendo as escadas. Era Gabriel, se movendo devagar, mas sozinho. Quando chegou à cozinha, seus olhos se iluminaram ao ver as panquecas em forma de estrela. "Bom dia, filho", Eduardo disse, se levantando para ajudá-lo. "Eu consigo", Gabriel disse, com uma firmeza que o surpreendeu. "Bom dia, Gabriel", Helena disse alegremente. "Dormiu bem?" "Sonhei com a história que você me contou da menina que descobriu que tinha superpoderes." Eduardo franziu a testa. "Que história?" A Helena contou sobre uma menina que achava que era fraca, mas descobriu que na verdade era a mais forte de todas. Só que o poder dela era diferente dos outros. E qual era o poder dela? Gabriel sorriu. Ela conseguia ver o coração das pessoas. Sabia quem era bom e quem era ruim só de olhar. "E você acha que tem esse poder também?" "Acho que sim. Por isso eu sabia que você era diferente das outras moças." Eduardo observou o filho comer com apetite. Outra coisa que não via há semanas. "Helena", Gabriel disse entre uma garfada e outra, "você vai me ensinar a fazer panquecas?" "Claro. Que tal fazermos juntas amanhã?" "Mesmo eu não conseguindo enxergar direito?" "Existem muitas formas de cozinhar, Gabriel. Podemos adaptar tudo para você. O importante é nos divertirmos juntos." As outras moças sempre diziam que eu não podia fazer as coisas porque era perigoso. "E o que você acha disso?" Gabriel pensou por um momento. "Acho que elas tinham medo, não de mim, mas de me machucar. Aí preferiam não deixar eu tentar." A maturidade da resposta deixou Eduardo sem palavras. Depois do café da manhã, Eduardo espiou pela porta da sala e viu Gabriel brincando de montar quebra-cabeças com Helena, rindo alto toda vez que conseguia encaixar uma peça. "Consegui!" Gabriel gritou. "Olha, Helena, consegui sozinho." "Você é incrível." Sabia que conseguiria. Era a primeira vez em meses que Eduardo via o filho comemorando uma conquista. "Senhor Eduardo", Helena o chamou. "Poderia conversar com o senhor antes de sair?" Saíram para o jardim. "Como você conseguiu isso?" Eduardo perguntou direto. "Em uma noite, você fez mais progresso com ele do que todos os especialistas em meses." "Porque eu não tentei mudá-lo. Tentei entendê-lo." Todos os profissionais que passaram aqui vieram com a mentalidade de consertar Gabriel. Queriam que ele se adaptasse ao mundo deles. Eu vim com a ideia de me adaptar ao mundo dele. "Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "O senhor já brincou com Gabriel? Não supervisionar terapias, mas realmente brincar?" A pergunta o atingiu como um soco. Desde o acidente, O senhor tem medo dele?" "Medo? Não. Eu tenho medo por ele. Medo de machucá-lo, de forçá-lo além dos limites. E enquanto o senhor tem esses medos, Gabriel sente que o pai não quer estar perto dele." Eduardo olhou para a janela da sala, onde podia ver Gabriel concentrado no quebra-cabeças, e percebeu uma verdade devastadora. Há 5 anos, desde o acidente, ele havia parado de ser pai e se tornado apenas um coordenador de cuidados médicos. "O que eu faço?" Volta a ser pai dele, não o pai da criança que o senhor queria que ele fosse, mas o pai da criança incrível que ele é. Quando chegou em casa à noite, encontrou Gabriel na sala desenhando. "Oi, papai", Gabriel disse animado. "Olha o que eu fiz." Eduardo se aproximou e viu um desenho de uma família. Um homem alto, uma mulher de cabelos castanhos e um menino no meio, todos de mãos dadas. Embaixo escrito, "Minha nova família." "Está lindo, filho. Quem são essas pessoas?" "Você, eu e a Helena", Gabriel respondeu naturalmente. Ela disse que família não é só quem nasceu junto, mas quem escolhe ficar junto. Eduardo sentiu os olhos arderem.
E você escolheu a Helena para nossa família? Escolhi. Ela me escolheu primeiro. Helena apareceu na porta da sala. Senhor Eduardo, Gabriel tem uma pergunta para fazer ao senhor. Gabriel largou o lápis e olhou para o pai com uma seriedade que não combinava com seus 8 anos. Papai, você tem vergonha de mim? A pergunta cortou mais fundo que qualquer diagnóstico médico. Por que você pergunta isso, filho? Porque você nunca me leva para lugar nenhum, nunca me apresenta para seus amigos. Quando tem visita, você sempre pede para eu ficar no quarto. Eduardo se ajoelhou ao lado da mesa. Gabriel, eu nunca, jamais tive vergonha de você. Eu tenho orgulho de você todos os dias. Então, por que me esconde? A pergunta simples expôs uma verdade que Eduardo havia tentado negar por 5 anos. Ele estava escondendo Gabriel não para protegê-lo, mas para proteger a si mesmo dos olhares de pena dos outros. Porque eu estava com medo, ele admitiu. Medo que as pessoas não soubessem como falar com você. Mas se elas não me conhecem, como vão aprender? A lógica cristalina de uma criança de 8 anos fez Eduardo perceber o quão errado havia sido. Você está certo, filho. Totalmente certo. Então você pode me levar para conhecer onde você trabalha? Eduardo olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Claro, Gabriel. Que tal irmos lá amanhã? O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel valeu mais que todos os tratamentos caros que ele havia pago. Naquela noite, enquanto colocava Gabriel na cama, Eduardo perguntou: Filho, você se arrepende de alguma coisa? Só de uma, ele respondeu sorrindo. Do quê? De ter demorado tanto para começar a tentar. Na manhã seguinte, Eduardo levou Gabriel ao escritório. No estacionamento, Gabriel perguntou: Papai, você vai me deixar no carro de novo? Não, filho. Hoje você vem comigo. No saguão do prédio, Roberto, o porteiro, travou quando viu Gabriel. Bom dia, senhor Castanho, gaguejou claramente desconfortável. Bom dia. Este é meu filho, Gabriel. Oi, Gabriel disse com uma alegria forçada que partiu o coração do pai. No elevador, Eduardo observou Gabriel. Ele mantinha um sorriso no rosto, mas suas mãos estavam crispadas. Estava aterrorizado, mas fingindo estar bem. Quando as portas se abriram no 15º andar, Sandra, a secretária, passou de surpresa para pânico mal disfarçado. Senhor Castanho, Quer dizer, Esta é meu filho, Gabriel. Ah, claro. Oi, querida. Sandra disse com uma voz aguda e artificial. Gabriel tinha 8 anos, não 2, mas as pessoas sempre falavam com ele como se sua cegueira afetasse sua inteligência. Enquanto caminhavam pelo corredor, começaram os sussurros. É o filho dele. Coitadinho. Como ele consegue? Papai, Gabriel sussurrou. Todo mundo está olhando. Não liga para eles, filho. Eles estão com pena de mim? A pergunta simples fez Eduardo querer gritar. Sim, estavam com pena. Na sala de Eduardo, Gabriel finalmente desabou. Eles não gostaram de mim, ele disse com a voz embargada. Não é isso, filho. É sim, eu vi nos olhos deles. Eles ficaram com medo de mim. Eduardo se ajoelhou na frente do filho. Gabriel, as pessoas só precisam te conhecer melhor. Papai, para de mentir. Gabriel explodiu. Eu sei que sou diferente. Eu sei que as pessoas ficam estranhas quando me veem. Eu não sou idiota. Você tem razão. Ele admitiu, a voz quebrada. As pessoas ficam estranhas e eu não deveria ter escondido isso de você. Por que elas fazem isso? Porque elas não sabem como lidar com pessoas diferentes. E porque eu nunca dei a elas a chance de aprender. Nesse momento, Sandra bateu na porta. Senhor Castanho, o senhor Takeshi chegou para a reunião. Eduardo olhou para Gabriel dividido. Vai, papai, Gabriel disse. Eu fico aqui quietinho. Você quer vir comigo? É uma reunião de negócios, mas... Posso? A sala de reuniões estava tensa. O senhor Takeshi parecia furioso. Quando Eduardo entrou com Gabriel, o silêncio se tornou ensurdecedor. Senhor Takeshi, Eduardo começou. Peço desculpas pelo atraso. Este é meu filho, Gabriel. Mas então algo inesperado aconteceu. Gabriel se curvou ligeiramente e disse com pronúncia perfeita. Konnichiwa, Takeshi-san. Gomen nasai, ojama shimasu.
O rosto do Sr. Takeshi se transformou completamente. Ele respondeu em japonês, claramente surpreso. Gabriel riu e respondeu de volta, fluentemente. Meu Deus, o tradutor sussurrou. Ele está conversando em japonês perfeito. A reunião se transformou. Sr. Takeshi, impressionado, esqueceu completamente sua irritação. Como você aprendeu japonês? Marcos perguntou depois, genuinamente interessado. Leio muito, Gabriel respondeu, e assisto desenhos japoneses com legenda. Ele também fala francês e está aprendendo mandarim, Eduardo disse, finalmente com orgulho na voz. No caminho de volta, Gabriel estava quieto. O que você está pensando, filho? Que hoje foi bom e ruim ao mesmo tempo. Como assim? Foi bom porque eu mostrei que sou inteligente, mas foi ruim porque vi como as pessoas realmente pensam sobre mim. Eduardo parou o carro. Gabriel, me perdoa. Por quê? Por ter te escondido do mundo, por não ter mostrado antes o quão incrível você é. Você é extraordinário, Gabriel, não apesar das suas diferenças por causa delas. Naquela noite, Eduardo se sentou com Helena. Hoje foi necessário, Helena disse. Gabriel precisava ver a realidade, e o senhor precisava ver o quanto o subestimou. Ele é mais forte do que eu imaginava, e amanhã ele vai provar isso de uma forma que vai chocar o senhor. O que você quer dizer? Helena sorriu misteriosamente. Amanhã Gabriel vai fazer algo que todos os médicos disseram ser impossível. No dia seguinte, Eduardo encontrou Gabriel no quarto, cercado por almofadas que Helena havia posicionado cuidadosamente. O que está acontecendo aqui? Ele estava tentando algo novo, Helena explicou, e conseguiu por alguns segundos. Conseguiu o quê? Papai, Gabriel disse, os olhos brilhando. Eu consegui ver você. Gabriel, você não pode me ver. Posso sim. Eu escuto os ecos. Escuto como minha voz bate nas coisas e volta para mim. Consigo ver onde você está, como você está. Eduardo ficou paralisado. Como? Porque ninguém nunca explicou para o cérebro dele que não podia, Helena disse. Trabalhei com ele fortalecendo o que sempre funcionou. Mas os médicos olharam para diagnósticos. Eu olhei para Gabriel. Gabriel se posicionou no centro do quarto e fechou os olhos. Começou a emitir pequenos cliques com a língua, sons baixos e rítmicos. Enquanto fazia isso, virava a cabeça ligeiramente, como se estivesse escaneando o ambiente. Papai, você está a 2 metros de mim, um pouco à esquerda. Você está com a mão direita levantada. E você está chorando. Eduardo olhou para a própria mão, que estava realmente levantada. Como você sabe disso? Eu escuto os ecos, Gabriel disse simplesmente. Eduardo se aproximou do filho, esse menino guerreiro que havia conseguido desenvolver uma habilidade que a ciência dizia ser impossível. Me perdoa, ele sussurrou. Me perdoa por não acreditar em você. Você acredita agora? Acredito. E vou estar aqui para cada tentativa, cada queda, cada vitória. Gabriel sorriu. Papai, eu vou conseguir muito mais. Pode demorar, pode doer, mas eu vou conseguir. 3 meses depois, Gabriel havia dominado completamente a ecolocalização. Conseguia navegar pela casa inteira, identificar objetos, até mesmo ler emoções nas pessoas através dos ecos. 2 anos depois, o auditório do Hospital das Clínicas estava lotado. 500 médicos haviam se reunido para testemunhar algo impossível. Há 2 anos eu disse que Gabriel Castanho jamais desenvolveria ecolocalização funcional, disse o Dr. Silva. Hoje estou aqui para admitir que estava errado. Gabriel, agora com 10 anos, subiu no palco navegando perfeitamente. Oi, ele disse ao microfone. Meu nome é Gabriel, eu tenho 10 anos, e todo mundo me disse que eu nunca ia enxergar. Quando eu era pequeno, eu sonhava em ser piloto. Eu sabia que era bobo, porque pilotos precisam dos olhos. Mas eu continuava sonhando. Sabem o que eu descobri? Que quando as pessoas dizem que você não precisa de uma coisa, às vezes é porque elas não acreditam que você pode conseguir. Gabriel começou a se mover pelo palco, seus cliques ecoando pelo microfone. Quando a Helena chegou, ela fez uma pergunta que ninguém tinha feito. Gabriel, o que você quer? E eu queria enxergar. Queria tanto que doía.
Sabem quantas vezes eu caí nos últimos 2 anos? 2.300 vezes. Cada queda era uma prova de que eu estava tentando. Hoje estou aqui para dizer para toda criança que tem um sonho impossível. Tenta, cai, levanta, tenta de novo. Eu não sou um milagre. Sou um menino teimudo que se recusou a aceitar não como resposta. Gabriel olhou para as coxias. Papai e Helena, vocês podem vir aqui? Eduardo e Helena subiram no palco sob aplausos ensurdecedores. Este é meu pai. Ele quase me impediu de tentar porque me amava demais. Mas amor de verdade é deixar a pessoa que você ama correr atrás dos próprios sonhos. E esta é a Helena. Ela me ensinou que eu nunca estive quebrado. Só estava dormindo. Vocês me salvaram de uma vida sem sonhos. A plateia explodiu em aplausos. Posso mostrar uma coisa para vocês? A música começou. Gabriel se moveu graciosamente pelo palco. Cada passo, uma vitória. Cada movimento, uma prova de que sonhos podem se tornar realidade. Obrigado, ele disse no final. Obrigado por acreditarem que impossível é só uma palavra. 6 meses depois, Eduardo estava no jardim observando Gabriel brincar com outras crianças. Helena, ele disse. Obrigado. Pelo quê? Por me ensinar que meu trabalho como pai era ajudá-lo a conquistar seus sonhos impossíveis. Helena sorriu. Quando cheguei aqui, eu não sabia se Gabriel ia conseguir, mas sabia que ele merecia a chance de tentar. Do jardim veio o som da risada de Gabriel. Helena, Eduardo disse, finalmente encontrando coragem. Quando você chegou aqui, você salvou meu filho. Mas você me salvou também. Helena se virou, surpresa. Eduardo, eu estava morto por dentro. Você me ensinou a ver além das limitações dele e das minhas. Gabriel se aproximou sorrindo. Pai, você vai pedir ela em casamento ou vou ter que fazer isso por você? Eduardo riu. Como você sempre sabe de tudo. Eu vejo com o coração, e os corações de vocês estão batendo juntos há meses. Helena e Eduardo se olharam, finalmente permitindo que o amor se manifestasse. Helena, Eduardo disse, uma família com um menino que enxerga impossíveis é exatamente o que eu quero. O pedido aconteceu ali, com Gabriel como testemunha, sussurrando. Agora nossa família está completa. Naquela noite, Eduardo perguntou. Filho, você se arrepende de alguma coisa? Só de ter demorado tanto para começar a tentar. Eduardo beijou a testa do filho. Dentro daquela casa, uma família havia aprendido que impossível é apenas o ponto de partida para quem tem sonhos grandes o suficiente para mudar o mundo. Gabriel nunca se tornou piloto. Tornou-se algo melhor. Prova viva de que quando descobrimos os superpoderes únicos das pessoas, milagres acontecem. Hoje, aos 12 anos, ele ensina outras crianças cegas que enxergar vai além dos olhos. Que o coração, quando treinado com amor, pode ver coisas que os olhos jamais conseguiriam, porque ele não aprendeu a enxergar. Ele ensinou o mundo a ver.